Quando a empresa adoece, quem paga a conta? Eu sou o professor Evandro Farias Luz e nós vamos ver um pouco do que está acontecendo na nossa economia. Você pode não ser empresário, pode nunca ter comprado uma ação, pode nem saber o que significa a taxa Selic. Mas existe uma coisa que você precisa entender. Quando as empresas começam a adoecer, a doença não fica dentro das empresas. Ela chega à casa das pessoas. Este é o número de consumidores inadimplentes no Brasil em julho de 2026. Imagine uma família que precisa comprar uma geladeira. Ela não tem dinheiro para pagar à vista, então precisa parcelar. Só que o dinheiro emprestado ficou caro. Ela olha a prestação e diz: agora não dá. E vai embora. Parece apenas uma venda perdida, mas espere. Agora você entendeu a economia. Economia não é apenas uma tabela, é uma corrente. O dinheiro que deixa de circular em um lugar faz falta em outro. Em junho de 2026, o Brasil chegou a aproximadamente 9,1 milhões de empresas inadimplentes. Um crescimento de 17,2% em relação ao ano anterior. E pense no que significa uma empresa inadimplente. Ela deve ao banco, ao fornecedor, ao proprietário do imóvel, pode dever impostos, pode precisar reduzir investimentos. Em maio, as dívidas negativadas das empresas brasileiras chegaram a aproximadamente 230 bilhões de reais. Talvez você esteja começando a entender o tamanho do problema. Casas Bahia, Marabras, Raizen e até gigantes de outros setores estão reestruturando suas dívidas. Cada empresa tem uma história diferente. Não existe uma única causa para todas elas, mas existe um ambiente econômico que precisa ser observado. Mas por quê? Não existe uma resposta única. Uma empresa pode quebrar por má administração. Outra pode ter errado seus investimentos. Outra pode ter se endividado demais. Mas existe um fator que atinge todas: o ambiente no qual elas precisam sobreviver. Hoje, a taxa básica de juros brasileira está em 14% ao ano. Não precisa decorar o nome Selic. Entenda apenas isto: juros altos tornam o dinheiro mais caro. Quando financiar custa mais, investir custa mais. E quando o consumidor também está endividado, vender fica mais difícil. Lembra daquela família do começo? Ela também está endividada. Em julho, 83,9 milhões de consumidores estavam inadimplentes. 51% da população adulta. Mais da metade da população do Brasil. Agora você consegue enxergar o perigo? Quando esse mecanismo se prolonga, ele pode alimentar a si próprio. E é aqui que entra a história. Outros países vieram de processos de deterioração econômica muito mais profundos.
Um dos exemplos mais dramáticos da América Latina é a Venezuela. Não estou dizendo que o Brasil e a Venezuela são iguais. Não são. Também não estou dizendo que recuperação judicial significa socialismo. Não significa. Estou dizendo algo diferente. A história permite olhar para países que chegaram a fim de processo de deterioração e perguntar se estamos reconhecendo os sinais de perigo antes que os problemas se tornem muito maiores. Uma empresa não é apenas o seu dono, é o funcionário, é o fornecedor, é o motorista que entrega, é a família que depende daquele salário, é o pequeno comércio que vive ao redor dela. Por isso, quando milhões de famílias e milhões de empresas começam a enfrentar dificuldades ao mesmo tempo, não estamos mais falando apenas de empresas. Estamos falando de um país.